Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a resolução de mais algumas questões do exame de Físico-Química A de 2015, segunda fase. Vou resolver então neste vídeo a questão 3.2 do grupo 2 desse mesmo exame. Incide então nos números quânticos, na caracterização nos números quânticos para orbitais, toca nessa ideia. E vou resolver também neste vídeo a questão 3.3, que se prende com a energia de ionização de um determinado átomo. Bem, temos aqui a questão 3.2, diz-nos o seguinte: considera um átomo de carbono no estado fundamental. Dos 6 eletrões desse átomo, isto é uma questão de escolha múltipla, teremos que ver 4 encontram-se em orbitais do tipo L igual a 1, ou em orbitais com L igual a 0, também aqui com o número quântico N. Para resolvermos esta questão, a primeira coisa a fazer é a distribuição eletrónica, né, dos eletrões do carbono no seu estado fundamental. Tem 6 eletrões, tem 6 número atómico, que é o número de protões, mas num átomo os protões são sempre iguais aos eletrões, né? O átomo é neutro, as cargas positivas são iguais em número às cargas negativas, e distribuindo então estes 6, distribuímos como 1s2, 2s2, 2p2, né? Relativamente aos números quânticos, eu já falei isto no exame da primeira fase, não me vou alongar muito quanto a esta ideia, vou-me preocupar mais na resolução do exercício, visto que já abordei um pouco teórico, já fiz assim uma pequena abordagem teórica aos números quânticos. Apenas resumindo um pouco a ideia, se nós estamos a caracterizar orbitais, então estamos perante apenas 3 números quânticos, que é o N, tem a ver com um nível, né, energético, se é 1, 2, 3 ou 4, por aí em diante. Depois temos o L e depois temos ainda o ML. Quando estamos perante a caracterização com números quânticos para orbitais, são apenas 3, o que é diferente de caracterizarmos pelos números quânticos um elétrão. O elétrão, além, nós identificamos a orbital com os 3 primeiros números quânticos e depois adicionamos o número quântico spin, o ms, que pode ser então mais ou menos o meio, mas isso já é na caracterização do elétrão. Por isso, se tiver 1, 0, um meio positivo, será que isto caracteriza uma orbital? Não, isto caracteriza um elétrão. A orbital é caracterizada apenas com os 3, mais nada. Eu aqui já estaria na caracterização de um elétrão dentro de uma orbital. Caracteriza aqui a orbital e depois mais ou menos o meio, define então o elétrão dentro dessa orbital. Reparem que o N, este N tem a ver com o nível, né, em que vocês estão, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o nível 3, por aí em diante, né? O L varia entre 0 e, se estivermos a falar de L0, quer dizer que estamos perante orbitais do tipo S. Se quando o L é igual a 1, nós estamos a caracterizar uma orbital do tipo P. Se o L for igual a 2, estamos a caracterizar uma orbital do tipo D e por aí em diante. Mas já D é assim um bocado abuso, porque o que sai é sempre S e P, D, não me recordo sinceramente em algum exame de ter saído. Quanto ao ML, depende do L. Se o L for 0, o ML é exatamente igual a 0. Mas se o L for 1, o ML varia sempre entre o simétrico ou seja, entre se o L é 1, o ML varia de menos 1 a 1, ou seja, pode tomar valores menos 1, 0 e 1. Se o L for igual a 2, o ML varia entre menos 2 e mais 2, ou seja, se o L é 2, o ML pode tomar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esta é a ideia da caracterização das órbitas. Mediante isto, vamos resolver a questão. Então, dos 6 eletrões do átomo, 4 encontram-se em orbitais com L igual a 1. Bem, L igual a 1 caracteriza orbitais do tipo P. Olhando aqui para a distribuição, em orbitais do tipo P nós só temos 2. Então esta é falsa.
Segunda opção, apenas 2 se encontram em orbitais do tipo L igual a 0. Bem, L igual a 0 caracteriza orbitais do tipo S. E eu em orbitais do tipo S tenho 2 aqui mais 2 aqui, num total de 4. Então, ok, esta é falsa, não são 2, mas 4. Opção C, 4 eletrões encontram-se em orbitais com n igual a 2. Bem, n é o de n igual a 2, estamos perante o segundo nível. E no segundo nível, nós temos um total de 4 eletrões. Então, esta resposta é correta. Opção D, apenas 2 se encontram em orbitais com n igual a 2. Mentira, nas orbitais com n igual a 2, nós temos 2 eletrões em orbitais do tipo S e temos 2 eletrões em orbitais do tipo P, o que totalizaria um total de 4, daí a D ser falsa. E a opção correta desta questão seria a opção D. Passemos então à questão seguinte. Pedem-nos o seguinte, explique porque é que um átomo de carbono apresenta menor energia de ionização do que um átomo de nitrogênio. Eu coloquei aqui a tabela periódica, mas isso é para vos dar uma ideia um pouco mais à frente, nesta resolução. Importa perceber, em primeiro lugar, o que é a energia de ionização. O que é a energia de ionização no átomo? O que é isso? Bem, eu vou pensar aqui no átomo de carbono, o átomo de carbono tem 6 eletrões, mas vou fazer aqui o bonequinho, né? Temos então o núcleo do átomo de carbono, onde estão os prótons e os neutrões, e carbono 6, 1s2, 2s2, 2p2, né? Teremos então os eletrões no estado fundamental temos os eletrões em 2 níveis. Então terei assim aqui o nível 1 e depois terei assim aqui o nível 2. E então no nível 1 eu vou ter 2 eletrões. E no nível 2, vou ter, contabilizando, vou ter 4. Vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3 e vou ter 4. O que é a energia de ionização? A energia de ionização é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer a um átomo para lhe conseguir roubar, entre aspas, para conseguir extrair um eletrão no nível de valência. Isto é que é a energia de ionização, é a quantidade de energia que vocês têm que fornecer a um átomo para conseguir extrair a esse átomo um eletrão. Isso é que é a energia de ionização. Perante esta ideia, nós podemos inferir que esta energia de ionização está fortemente relacionada com o raio atómico do átomo. E porquê é que está fortemente relacionada com o raio atómico do átomo? Reparem no seguinte raciocínio. Ou quanto maior for o raio atómico do átomo, mais longe este elétron de valência estará do núcleo. E se o elétron de valência está mais longe do núcleo, é menos atraído pelo núcleo. Se é menos atraído pelo núcleo, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para conseguir extrair este eletrão é tão menor quanto maior for o raio atómico. Se o eletrão está mais longe do núcleo, eu tenho que dar menos energia para o tirar, porque ele está menos atraído pelo núcleo. Se o eletrão estiver mais próximo do núcleo, as forças de atração são maiores, quanto mais próximo estivermos do núcleo, e então aí a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para conseguir extrair o eletrão vai ter que ser maior, se ele estiver mais perto do núcleo. Então qual é a relação da energia de ionização com o raio? Eu vou colocar aqui raio atómico, vou colocar aqui energia de ionização, e quanto maior for o raio atómico, menor é a energia de ionização. Esta é a ideia que nos vai permitir justificar o que nos estão a dizer. Estão a dizer aqui que a energia de ionização é menor no carbono do que no azoto, não é? E nós vamos justificar isto apelando aos raios atómicos, quer do carbono, quer do azoto, não é? Ali está nitrogênio, mas isso é em brasileiro, não é? Em português diz azoto. Bem, como é que nós podemos trabalhar o raio atómico dos elementos? Primeiro fator de decisão, foi por isso que eu coloquei aqui a tabela periódica. Primeiro fator de decisão, e esse é o primeiro que vocês devem olhar. Quanto maior for o período, maior é o raio atómico, o que é uma ideia bastante simpática de entender. Porque aumentando o período, nós aumentamos os níveis, não é?
de energia, onde estão os elétrons. Quanto maior for a quantidade de níveis, maior há de ser o raio atómico. Então esse é o primeiro fator de decisão. Maior período, maior raio atómico. Por isso concluímos muitas vezes, vocês devem ter isto nos resumos, que ao longo do mesmo grupo, e ao longo do mesmo grupo nós estamos a aumentar o período, o raio atómico aumenta ao longo do grupo. Agora, o que é que acontece ao raio atómico ao longo do período? Imaginem que nós estamos, que vai ser este caso, nós estamos perante dois elementos que têm o mesmo período, ou seja, têm a mesma quantidade de níveis. E então esta primeira decisão está fora, porque há um empate. O que é que vai decidir a seguir? Qual é o segundo fator de desempate? Ao longo do mesmo período, o raio atómico vai diminuir. Eu já vou explicar esta ideia, como é óbvio. Ou seja, ao longo do período, o raio atómico diminui. E diminui porquê, não é? Diminui porquê? Reparem que ao longo, à medida que eu vou avançando no período, eu vou aumentando o grupo, né? E aumentando o grupo, quer dizer, ao longo do período, aumenta o número atómico. Se aumenta o número atómico, à medida que vocês vão viajando ao longo do período, aumenta o número atómico, aumenta a carga nuclear. Ou seja, por exemplo, o carbono, relacionando o carbono com o azoto, vocês reparem, à medida que nós vamos avançando no período, aumenta a carga nuclear, porque com o aumento do número atómico, aumenta a carga, porque temos mais prótons, não é? E com o aumento de carga nuclear, reparem que nós vamos ter mais prótons, e ao termos mais prótons, temos mais elétrons. E o que é que isso acontece? Como nós temos mais cargas positivas no núcleo, a atração entre essas cargas positivas e as negativas dos elétrons vão ser maiores. Nós temos mais cargas positivas, aqui no núcleo. O que quer dizer que as forças de atração são maiores. E se as forças de atração são maiores, o átomo contrai. Porque o núcleo puxa os elétrons, se vocês quiserem pensar assim, atrai os elétrons de uma forma mais intensa. Porque temos mais cargas positivas. Por isso é que o raio diminui. Temos maior carga nuclear, mais quantidade de cargas positivas, mais atrações, o átomo contrai. À medida que os elementos vão tendo maior número atómico, o raio atómico vai diminuindo, porque as forças de atração vão aumentar. Temos mais cargas positivas. Mas atenção, porque isto é apenas o segundo fator de desempate. Não confundir esta ideia, a maior carga nuclear, menor raio atómico. Só é verdade se tivermos no mesmo período. Se vocês compararem, por exemplo, o sódio aqui com o potássio, a carga nuclear aqui não risca nada, dava asneira. Vocês, o potássio tem maior carga nuclear, então tem menor raio atómico. Mentira! Não estão no mesmo período, estão em períodos diferentes. O potássio, como tem maior período do que o sódio, vai ter maior raio atómico. Esse é o primeiro fator de decisão. Vocês só se atiram para a carga nuclear em caso de empate, em caso de terem dois elementos no mesmo período. Só aí é que a carga nuclear decide. Ok? Cuidado com isto. Bem, respondendo então agora à questão, pedem-nos para fazer um comentário à afirmação. A energia de ionização no carbono apresenta menor energia de ionização do que no azoto, tendo em consideração as configurações eletrónicas desses átomos no estado fundamental. Ok, primeira coisa a fazer, né, mediante isto que nos dizem aqui, é fazer a distribuição. O carbono já está lá em cima, mas para que fique mais evidente eu vou colocar aqui um S2, 2S2, 2P2. Quanto ao azoto, o número atómico é 7, bem logo a seguir, né? Então seria um S2, 2S2, 2P3, né? Reparem no seguinte, estão no mesmo nível, ou melhor, estão no mesmo período, têm o mesmo período, têm a mesma quantidade de níveis. Então teremos que, para falar da energia de ionização, abordar o raio atómico. Para abordarmos o raio atómico, estão no mesmo período, tem que ser com o segundo fator de desempate, que é a carga nuclear. Qual deles tem maior carga nuclear? É o azoto. Então o azoto tem um raio mais pequenino. Se tem um raio mais pequenino, eu tenho que dar mais energia ao azoto para lhe roubar um eletrão. Se tenho que dar mais energia ao azoto, vou ter que dar menos ao carbono. A ideia é essa. Então o que é que vocês... O raciocínio aqui seria...
O raio, eu depois vou-vos dar aqui uma resposta por escritos, nós só estamos a pensar nisto, nada mais. O raio atómico do carbono será maior do que o raio atómico do azoto. É maior porque o azoto tem maior, estão empatados em termos de período, têm os mesmos níveis. O raio atómico do carbono é maior porque o carbono tem menor carga nuclear, tem menor número atómico, então o seu raio é maior. Como o raio do carbono é maior e a energia de ionização e o raio é sempre ao contrário, quanto maior for o raio, menor a energia de ionização, então logo a energia de ionização do carbono é menor do que a energia de ionização no azoto. O raciocínio é este. Agora, nós teremos que escrever isto tudo direitinho, né? E então eu tomei a liberdade de fazer a resposta antes, como costumo fazer, e depois introduzir assim aqui. A ideia seria vocês dizerem mais ou menos isto. As configurações eletrónicas do carbono e do azoto são respectivamente no estado fundamental estas, como a gente colocou aqui. Deste modo podemos então verificar que os eletrões de valência dos dois elementos estão no mesmo nível de energia, o tal primeiro fator está empatado para os dois, ambos têm o mesmo período. Logo quem decide é a carga nuclear, então a carga nuclear dos átomos de carbono é inferior à dos átomos de azoto. Nos átomos de azoto têm um próton a mais, né? Comparando, tem um próton a mais. Deste modo, os eletrões de valência do átomo de carbono são menos atraídos para o núcleo, ou seja, o carbono vai ter maior raio, do que os eletrões de valência do azoto, sendo necessária então menor energia para remover um dos eletrões de valência no átomo de carbono. A ideia de resposta seria mais ou menos um escrito desta natureza. Fico-me então por aqui, espero que tenham percebido a ideia. Para se pronunciarem sobre a energia de ionização, pensem sempre no raio atómico, né? E eles andam sempre ao contrário, maior raio atómico, menor energia de ionização, e o contrário também, né? Menor raio atómico, o eletrão de valência mais perto do núcleo tem que dar mais energia para extrair, ok? Está tudo, avançamos então para as próximas questões no próximo vídeo.